Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais esse vídeo aqui do canal Mestres BI. Eu sou o Fernando Carmo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para calcular o acumulado dentro do Power BI Desktop. E pessoal, se vocês não são inscritos ainda aqui no canal, quero pedir para vocês se inscreverem, deixar o seu like, ativar as notificações para que vocês sejam lembrados todas as vezes que saírem vídeos novos aqui no canal. Nós estamos com vídeos diários sobre Power BI, então por isso eu recomendo fortemente que você ative as notificações. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para calcular o acumulado com o DAX dentro do Power BI Desktop. E eu decidi gravar esse vídeo, pessoal, porque eu venho recebendo muitos pedidos das minhas redes sociais explicando justamente esse tema. Como é que a gente faz para calcular o acumulado dentro do Power BI? É um processo relativamente comum dentro da modelagem dos dados em praticamente todos os relatórios que nós temos dentro do Power BI. E é por isso que eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz para calcular o acumulado no Power BI. Vamos lá para o meu computador e vamos entender como fazer esse cálculo. Muito bem, pessoal, eu já estou aqui dentro do meu computador e antes da gente abrir o Power BI Desktop e a gente realizar os cálculos de acumulados, eu quero que vocês entendam o que é de fato esse cálculo de acumulado. Para a gente entender o conceito, eu criei aqui uma planilhinha no Excel que eu vou mostrar para vocês a ideia do acumulado. Bom, nós vamos trabalhar com acumulado baseado em datas, baseado em anos, meses, mas qual que é o conceito do acumulado? Vamos pensar o seguinte: em janeiro, nós temos aqui o valor 10. O nosso acumulado de janeiro é apenas 10. Em fevereiro, nós ganhamos mais 10. Se a gente for pensar no acumulado de fevereiro, é o mês de janeiro mais o mês de fevereiro. Em março, a gente ganhou mais 10. O acumulado do mês de março é a soma de janeiro, fevereiro e março. Em abril, nós ganhamos mais 10. O nosso acumulado é a soma de abril até janeiro. Em maio ganhamos mais 10 e o nosso acumulado é a soma dos 5 meses aqui. Em junho a gente ganhou mais 10 e o nosso acumulado é a soma de junho até janeiro. Se em junho a gente tivesse ganhado 20 ao invés de 10, essa soma aqui de acumulado não seria 60, seria 70, porque é o total aqui acumulado de janeiro até junho. Bom, entendido esse conceito, pessoal, vamos lá para o Power BI. Aqui dentro do Power BI Desktop, nós podemos criar algumas medidas de acumulado. Nós podemos criar, por exemplo, um acumulado por ano, um acumulado por trimestre, ou em inglês o nome é quarter, ou um acumulado por mês. Olhando para um acumulado do ano, vamos entender o que é esse acumulado do ano, pessoal. O acumulado do ano é o seguinte: eu vou pegar aqui a partir de 2015. Nós vamos ter valores em janeiro, fevereiro, março, abril e assim até o mês de dezembro. A partir do mês de janeiro, a gente reinicia esse acumulado. A gente começa aqui em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e assim por diante até o próximo janeiro. Ou seja, pessoal, nós estamos acumulando dentro do nosso ano, de janeiro até dezembro. Muito bem, então antes até da gente seguir essa aula, tem alguns pontos importantes que eu quero falar aqui para vocês. Para você acompanhar essa aula, você pode baixar esse arquivo 012, Análise de Vendas da Livraria Inicial. Esse arquivo ele está disponível para você fazer o download na descrição do vídeo. E o que nós temos dentro desse arquivo? Nós temos basicamente 3 tabelas. Nós temos uma tabela de vendas, que tem a tabela itens vendas relacionada. E a gente tem também uma dimensão calendário que está relacionada com a nossa tabela de vendas. E na tabela de vendas existe um campo chamado data somente, que é somente a data sem a data e hora, ok? E nós temos aqui no nosso modelo ainda uma tabela de medidas. Muito bem, pessoal, o que é importante para a gente é o seguinte: nós vamos sempre trabalhar em cima de uma medida que é o total de vendas líquida. O que essa total de vendas líquida ela está calculando? Ela está fazendo o seguinte: lá na tabela itens vendas, existe um campo chamado valor sem desconto de cada item vendido. E para cada item vendido, existe também um valor de desconto. Então o que a gente está calculando nesse total de vendas líquidas é o valor sem desconto menos o desconto valor, e aí a gente tem um total líquido. Eu vou fazer o seguinte: dentro dessa tabela aqui de ano,
eu vou adicionar esta medida. E aí a gente consegue ver mês a mês quanto nós tivemos de total de vendas líquidas. Porém, pessoal, esses valores eles ainda não estão acumulados. A gente vai precisar criar um cálculo, ou no nosso caso aqui uma medida, que vai acumular para a gente mês a mês do início do ano, que é aqui, por exemplo, janeiro de 2015, até o final do ano, que é dezembro de 2015. Começou em janeiro de 2016, o nosso cálculo reinicia esse acumulado. Vamos lá, eu vou fazer essa função aqui para vocês entenderem o que vai acontecer. Então, em medidas, nova medida. O nome dessa medida eu vou colocar vendas líquidas acumuladas ano. Para a gente fazer esse cálculo acumulado, pessoal, o que a gente precisa fazer é utilizar a função calculate. Qual valor nós vamos calcular? Nós vamos calcular o nosso total de vendas líquidas. E a nossa expressão que vai fazer o cálculo acumulado, pessoal, é relativamente simples. É a função dates, year to date, e na dates ytd, a gente vai passar o campo date, lá da nossa dimensão calendário. Fecho aqui parênteses e fecho parênteses da nossa calculate. Eu vou dar um enter aqui, pessoal, e eu quero mostrar para vocês que dentro da nossa dimensão calendário, a gente tem um campo chamado date. Esse campo chamado date ele é um campo do tipo data, ok? Então foi ele que eu fiz referência aqui na nossa vendas líquidas acumuladas, ok? Do nosso ano. Com essa medida pronta, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa medida dentro da nossa tabela. Olha só, pessoal, em 2014, o primeiro mês que nós temos aqui é o mês de maio. Então a gente começou ali maio, depois junho. O que nós temos aqui no valor de junho? É a soma acumulada do mês de junho e maio. Em julho é a soma acumulada do mês de julho, junho e maio. E assim sucessivamente até o mês de dezembro. Quando a gente chega em dezembro, o nosso cálculo pula o ano para 2015 e recomeça o nosso cálculo. Nós temos em janeiro o valor igual de janeiro, em fevereiro nós já temos a soma de fevereiro e janeiro, março a soma de março, fevereiro e janeiro e assim por diante. O que nós fizemos aqui foi um acumulado anual. Porém, em algumas ocasiões, você pode necessitar que esse reinício de contagem ele não aconteça no ano, mas aconteça dentro do trimestre. Então eu vou passar para a próxima página. Nós temos uma outra tabela aqui também, onde eu vou criar uma nova medida. Agora a gente vai criar uma nova medida onde nós faremos o acumulado dentro do trimestre. Então, vendas líquidas, vendas líquidas acumuladas dentro do trimestre. Mais uma vez, nós vamos utilizar a função calculate. O que nós vamos calcular? O nosso total de vendas líquidas. Agora a gente vai utilizar o dates QTD, quarter to date. E aí a gente vai passar a nossa dimensão calendário com a coluna date. Fecho aqui, fecho o parênteses da calculate e dou um enter. Simples assim, pessoal. Ao invés da gente utilizar a dates YTD, year to date, a gente vai utilizar a dates QTD, quarter to date. Vamos dar um enter aqui. Vamos colocar a nossa medida dentro da tabela. E olha só, agora o nosso cálculo, pessoal, ele reinicia. Opa, acabei esquecendo de colocar aqui a medida total de vendas líquidas. Deixa eu colocar ela aqui. Olha só, pessoal, agora o nosso cálculo ele reinicia a cada trimestre, ou em inglês a cada quarter. Então, o segundo trimestre de 2014, nós temos o primeiro valor aqui. Ainda em junho, que faz parte do segundo trimestre, nós temos o acumulado dentro do trimestre. Passamos para o próximo trimestre, a gente reinicia o nosso cálculo. Então, a gente tem aqui o acumulado de julho, agosto e setembro. Em setembro, nós temos o acumulado do trimestre. Pulamos em outubro para o quarto trimestre, a gente reinicia esse acumulado. Ou seja, diferente do acumulado dentro do ano,
O acumulado dentro do trimestre, ele vai acumulando esses valores somente dentro dos 3 meses. E nós temos também, pessoal, a possibilidade de criar um acumulado dentro do mês. E aí a gente vai seguindo dia a dia. Então olha só, deixa eu adicionar aqui o nosso total de vendas líquidas, para eu não esquecer. Aqui nós temos os valores dia a dia dentro do mês de maio, junho e assim por diante. Agora a gente vai fazer esse acumulado dentro do mês. E a função é bem parecida, pessoal. Vamos aqui criar uma nova medida. Vendas líquidas acumuladas no mês. Vamos utilizar a função calculate. Vamos calcular o total de vendas líquidas. E agora é a dates MTD, month to date. E basta a gente passar o campo da nossa dimensão calendário, que é o nosso campo de data. A mesma coisa que nós fizemos para YTD, QTD, a gente vai fazer para MTD. Dá um Enter. Vamos colocar essa medida dentro da nossa tabela. E olha só, pessoal, o que a gente está fazendo aqui agora é um acúmulo dentro do mês. Então, eu estou acumulando o dia 19, 20, 21, 22, 23 e assim por diante. Até o dia 31 de maio. Eu tenho um acumulado aqui até o dia 31 de maio. A partir do dia 1º de junho, como mudou o mês, a gente recomeça esse acumulado e assim a gente vai indo até o dia 30 de junho com o acumulado. Passou para o dia 1º de julho, a gente reinicia o nosso valor acumulado. Beleza, pessoal? Então, dessa forma, a gente consegue calcular o valor acumulado no ano, no trimestre ou quarter em inglês, e o valor acumulado dentro do mês. Porém, em alguns casos, a gente pode querer acumular esse valor sem que haja esse reinício a cada ano, a cada trimestre ou a cada mês. A gente pode querer um acumulado geral de todo o período que nós estamos analisando. Para a gente fazer esse acumulado geral, a gente muda um pouco o cálculo que a gente vai fazer. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Olha só, eu tenho aqui uma quarta aba, que é o nosso acumulado geral, apenas com o ano e o mês. Eu vou adicionar aqui o nosso total de vendas líquidas. Olha só, então para cada mês nós temos aqui o nosso valor. E agora eu vou criar uma nova medida. Então, nova medida. Vou chamar de vendas líquidas acumuladas geral. O cálculo aqui ele muda um pouco, tá, pessoal? Então a gente vai utilizar ainda a função calculate. O que a gente vai calcular ainda é o nosso total de vendas líquido. Porém, eu vou criar um filtro aqui dentro da calculate com a filter. O que nós vamos trazer nessa filter, pessoal? Eu vou trazer toda a minha dimensão calendário para dentro dessa filter. Então, eu vou utilizar aqui o all, a dim calendário. E por que eu estou trazendo a dimensão calendário, pessoal? Porque a gente vai fazer um cálculo. Eu vou escrever ele aqui primeiro e eu já explico para vocês. Então, olha só, o que eu estou fazendo dentro desse cálculo, pessoal? Como a gente precisa fazer o acumulado mês a mês, ano a ano, sem que haja um restart do cálculo, a gente vai utilizar essa função aqui. O que essa função está fazendo, pessoal? Nós estamos buscando toda a nossa dimensão calendário, todas as datas. E aí o cálculo de total de vendas líquidas está acontecendo dentro dessa linha aqui, pessoal. Essa linha, ela diz o seguinte, olha, eu quero calcular o total de vendas líquidos para todas as datas que forem menor ou igual o maior valor do meu contexto. E aí você pode estar um pouco perdido aqui, falando, Fernando, mas qual que é o maior valor do meu contexto? Então eu vou fazer o seguinte, para ficar bem claro para vocês, eu vou copiar essa função max. E aí eu vou criar uma nova medida aqui, eu vou chamar de maior data. É igual a nossa max date.
eu vou colocar essa maior data dentro da nossa tabela. Deixa eu mudar aqui o tipo só para data para ficar mais claro para a gente. Muito bem, pessoal, vamos começar aqui com junho. Dentro desta linha, dentro desse contexto, a nossa maior data é 30/6/2014. Então, o nosso cálculo aqui geral, a gente está dizendo o seguinte: eu quero fazer o cálculo do total de vendas líquidas, onde a data que eu estou é menor ou igual à maior data calculada. Então, a data que eu estou é menor ou igual à maior data calculada. Então, se a gente pegar aqui, a data que eu estou é menor ou igual à maior data calculada. Qual que é a maior data que nós temos? 30/6. Então, eu quero pegar todo mundo que a data é menor ou igual a essa daqui. Então, eu pego todo mundo para cima. No dia 31/7, eu quero calcular todos os valores que a data é menor ou igual a essa max data. Então, todo mundo para cima. Em agosto, a minha maior data, 31/8. Então, eu quero pegar o total de vendas líquidas, onde a data que eu estou é menor ou igual a 31/8/2014. E a gente faz o cálculo aqui para cima. Dessa forma, pessoal, a gente vai fazendo um acumulado sem que haja a quebra do ano, quarter ou mês. Porque quando a gente chega aqui no final de 2014, o nosso próximo campo é 31/1/2015. Eu ainda quero calcular dentro da data que eu estou, todos os valores que a minha data seja menor ou igual a 31/1/2015. Então, eu ainda pego aqui para cima. É basicamente isso, pessoal, que a expressão calculate está fazendo aqui. Então, por isso que a gente colocou esse filtro aqui. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, entendido esse conceito, eu vou adicionar aqui a nossa medida, vendas líquidas acumuladas. Deixa eu apenas tirar essa maior data para ficar mais fácil para a gente entender. Então, olha só, pessoal, começando em maio de 2014, nós temos, obviamente, o valor de maio de 2014, porque nós não temos nada que tenha antes dessa data. Em junho de 2014, nós já temos o acumulado de maio e junho. Em julho, o acumulado de julho, junho e maio. E assim a gente vai seguindo no ano de 2014, mesmo virando aqui o ano de 2015. A gente continua fazendo o acumulado, porque a nossa data é 31 de janeiro de 2015 e a nossa max data é 31 de janeiro de 2015. Então eu pego todo mundo que é menor ou igual a essa data e a gente continua esse cálculo até o final. Um detalhe importante, pessoal, é que no final aqui da nossa tabela, a nossa dimensão calendário, ela continua até dezembro de 2019. Porém, as nossas vendas, elas acabaram aqui em maio de 2019. Então, a gente tem um truque que a gente pode fazer aqui dentro da nossa medida para a gente eliminar essas linhas em branco. Como é que a gente faz isso? Eu vou clicar aqui na nossa medida vendas líquidas acumuladas geral. E aí, antes da calculate, pessoal, eu vou adicionar um if. E o nosso teste lógico que a gente vai fazer é o seguinte: se o nosso total de vendas líquidas for menor ou igual a zero, a gente vai deixar esse valor aqui em branco. Então, olha só, se o nosso total de vendas líquidas for maior do que zero, a gente vai fazer o cálculo com a calculate. Caso contrário, a gente vai deixar esse valor em branco. Vamos dar um tab aqui. Muito bem, feito isso, podemos dar um enter. E olha só, como a gente deixou o valor em branco, a linha não aparece aqui dentro da nossa tabela, beleza? Dessa forma, pessoal, a gente viu basicamente como é que a gente faz o acumulado por ano, trimestre e mês, e como é que a gente faz um acumulado geral sem realizar a quebra, tanto por ano, tanto por quarter, trimestre ou pelo mês, ok? E aí, gostaram de conhecer como é que a gente faz para calcular o acumulado dentro do Power BI com as expressões DAX? Sem muito segredo, não é mesmo, pessoal? Bom, e para a gente finalizar esse vídeo, eu gostaria de mais uma vez pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like, ativar as notificações, comente também o que você está achando desses vídeos que estão saindo diariamente aqui no canal. Pessoal, um grande abraço para vocês, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo, até o próximo e bons estudos!